Estamos tratando da igreja, dentro do nosso ano da fé. Então agora vamos aqui para o nosso plasma, para a televisão, e vamos continuar então o estudo que nós já começamos há 2 semanas atrás. Como eu viajei 2 semanas, praticamente 2 semanas, eu fiquei 2 semanas sem fazer o programa ao vivo. Deixei um programa gravado e um outro. Agora aqui a gente vai continuar. Então, falando da igreja, o nosso catecismo diz assim, muito importante, esse parágrafo 761 do catecismo, que diz assim: a convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Que frase importante. O pecado entrou no mundo, o pecado original, estragou a obra de Deus. Qual é a resposta de Deus para vencer o pecado original? A igreja. O catecismo diz: a convocação da igreja é a reação de Deus, a resposta de Deus para enfrentar o caos que o pecado introduziu. Por quê? Porque o pecado, ele dispersou a família de Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque ofenderam a Deus. Deus vai buscar de volta, através da igreja. Então a igreja é a família de Deus, que Deus vai trazer de volta, né, para Ele. Aí a importância da igreja. Pode passar? E aí diz aqui, é para reunir todos os seus filhos, que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja do seu Filho. Então, estão entendendo? A igreja não é alguma coisa mais ou menos importante. A igreja é essencial. Por isso que os santos padres da igreja, os padres antigos, diziam: fora da igreja não tem salvação. Por quê? Porque o remédio de Deus para salvar a humanidade chama-se igreja, tá? Que o Pai quer reunir de volta. Pode passar. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar a unidade e a sua salvação. Sempre que aparecer aqui parágrafo, esse símbolo aqui, símbolo de parágrafo, né, é do catecismo da Igreja Católica. Então, olha que importante o catecismo diz: a igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar a unidade e a salvação. Tá? Vamos lá. O Concílio Vaticano II, ele resumiu muito bem o sentido da igreja, dizendo o seguinte: a gente sabe que o primeiro documento do Concílio Vaticano II foi esse, a chamada Lumen Gentium. Lumen Gentium, que quer dizer o quê? Luz dos povos. Eu falei um pouco, alguns programas atrás, que o Papa Bento XVI publicou uma encíclica. Na verdade, o Papa Francisco publicou, mas ela, na verdade, foi praticamente escrita pelo Papa Bento XVI, né? Lumen Fidei, a luz da fé. O que é que os papas disseram ali, o Papa Francisco e o Papa Bento? Que a fé é uma luz que ilumina o caminho da nossa vida, né? E aqui a Lumen Gentium, a luz dos povos, né, diz que a igreja é essa luz. Por quê? Porque ela tem a luz de Cristo. Então a Lumen Gentium diz assim: todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Então todos que acreditam em Cristo, Filho de Deus, Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Pai chama para formar a igreja. Esta família de Deus. Então, a igreja ela se define como a família de Deus, né? Se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. Então, a igreja vai se formando ao longo da história da humanidade. Ela tem como incumbência implantar o reino de Deus na terra. A missão da igreja é implantar o reino, né? E o catecismo ensina uma coisa muito importante, que a igreja, ela é o prolongamento da encarnação do Verbo. O Verbo se encarnou, se fez homem, mas Jesus morreu e voltou para o céu. Mas ele continua na terra, a sua encarnação continua na terra como? Através da igreja. Quando a igreja nos toca, é o Cristo que nos toca. É muito importante entender isso. Quando a igreja batiza, é o Cristo que batiza. Quando a igreja consagra a Eucaristia no altar, é o Cristo que consagra. Quando a igreja perdoa alguém no sacramento da confissão, é o Cristo que perdoa.
O Cristo age na pessoa do sacerdote. A igreja diz, in persona Christi. O sacerdote age como ele recebeu o sacramento da ordem, né? Que vem de Jesus Cristo pelos apóstolos e se propaga pelos sacerdotes e bispos. Então, onde eles agem em nome de Cristo, in persona Christi, né? São os sacramentos pelos quais a salvação chega até nós. Vamos lá. Pelo batismo, entramos na igreja. Então, o catecismo ensina que a porta por onde a gente entra na igreja é o batismo. É preciso entender o que é o batismo, né? Eu gosto de fazer uma comparação com um enxerto. Hoje, uma das coisas que existe muito na agricultura, o que é? É o enxerto, né? Como é que faz, por exemplo, a laranja, por exemplo, tangerina? Não existe um pé de laranja tangerina, é um enxerto. Você tem o tronco, que é um pé de limão, e você enxerta no pé de limão um galho de um outro tipo de laranja, e essa fusão dá a laranja tangerina, ou a mexerica. Quando esse galho ele é enxertado no tronco, ele passa a receber a seiva do tronco, ele passa a fazer parte do tronco. Aí você tem uma árvore nova. E assim você faz com as roseiras, assim você faz com as laranjeiras, assim você faz com as uvas. É tudo enxerto. O que é o batismo? O batismo, cada um de nós é enxertado em Jesus Cristo. E aí você passa a receber a seiva de Cristo, ou seja, o Espírito Santo. E aí forma-se a igreja. É por isso que São Paulo comparava a igreja, né, a um corpo. Cristo comparou a igreja a uma árvore. Lá no Evangelho de São João, capítulo 15, Jesus fala, eu sou o tronco, vocês são os ramos. Como é que esses ramos foram introduzidos no tronco? Pelo batismo. Então o batismo faz com que a gente passe a pertencer à igreja, né? E por isso que Jesus fala, antes de subir para o céu, quem crer e for batizado, será salvo. Por quê? Porque entrou na igreja, pertence agora ao corpo de Cristo, foi enxertado em Cristo, recebeu a seiva da salvação do Espírito Santo, principalmente pelos sacramentos. Então Cristo diz, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, não quiser ser batizado, sabendo, tendo consciência que isto é essencial para a salvação, essa pessoa está jogando a salvação fora. É claro que o Concílio Vaticano II disse, se a pessoa não conheceu a igreja sem culpa, não foi batizado sem culpa, ela vai se perder? Não, ela pode se salvar. Se ela viver de acordo com a sua consciência, seguindo a voz da consciência, que é a voz de Deus, mesmo se ela não foi batizada sem culpa, diferente da pessoa que recebeu toda a formação e não quis receber, é diferente, né? Bom, volta um pouquinho, por favor, volta um slide. Então, ele diz, pelo batismo entramos na igreja, passamos a fazer parte desse corpo. Que corpo? Jesus Cristo. E pelo Espírito Santo nos tornamos filhos adotivos. E como consequência, herdeiros, de novo, da vida bem-aventurada de Deus. Pode passar. Que o pecado havia cancelado. Assim voltaremos ao paraíso. Gente, isso é muito importante de entender. Eu gostaria de dar uma explicação aqui, bem clara disso. Deus criou a humanidade para viver com Ele. Na paz, no amor, na alegria. É o paraíso. O paraíso que a Bíblia fala, mais do que um lugar, não é aquele Éden, não, é um estado de vida. O que o Gênesis quer mostrar ali, naquela parábola do paraíso, é que Deus colocou o homem na sua intimidade. Para o oriental, o jardim era o local da intimidade. Então, quando Deus passeia com Adão e Eva ali no jardim, antes do pecado, quer dizer o quê? O homem na intimidade de Deus. Mas o pecado estragou. E o homem deixou de ser filho de Deus, foi embora. Deixou de ser herdeiro do céu, foi embora. Agora Jesus Cristo vai trazer isso de volta. E aí,
o catecismo está dizendo, aquele que é batizado, que entra na igreja, que se torna corpo de Cristo, ele de novo, pelo Espírito Santo, ele se torna herdeiro, de novo, de Deus, do céu, e pode voltar então à vida bem-aventurada, ou seja, a vida para a qual Deus criou a humanidade desde o começo. Então é muito importante entender isso. Por isso que o catecismo fala que se a gente negar o pecado original, a gente nega Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo veio para anular o pecado original. São Paulo fala, assim como a morte entrou no mundo por causa do pecado de um homem, a salvação entrou no mundo pela obediência de um novo Adão, Jesus Cristo. Os dois Adão, né? Adão, lá do começo, e Jesus Cristo, o novo Adão. Santo Agostinho diz assim, olha, a igreja é o mundo reconciliado. A igreja é o mundo reconciliado com quem? Com Deus. Né? E aí, a gente conhece muito bem a edificação da igreja por Jesus, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu coloquei esse minha aqui com letra maiúscula, para você prestar bem atenção. Minha é um provérbio pessoal, um pronome pessoal. Lembra quando você estudou português lá? Meu, teu, seu, nosso, vosso, deles, pronomes pessoais. Jesus está dizendo, a igreja é minha. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. E ele não disse as, ele disse a única igreja. A igreja que ele edificou sobre Pedro e os apóstolos. Né? Pode passar. O catecismo diz, ela é a esposa de Cristo, que ele ama com um amor eterno. Por ela sofreu a paixão e derramou o seu sangue. Que coisa bonita, né? Cristo fez da igreja a sua esposa. Né? Por quê? Por que esse simbolismo? Por que essa analogia, né, de Cristo à igreja como se fosse um casamento? Por quê? Porque aí existe um amor eterno. O que existe entre um marido e mulher? Amor eterno. Eu te recebo como minha esposa. Nós dissemos no dia do casamento, né? Eu te prometo ser-lhe fiel. Amor eterno. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Amando-te, respeitando-te. Até a morte. É o amor. Eu vivi 40 anos de casado. Até levar minha esposa para o túmulo. Eu a amei. Até o último dia da vida dela. É o amor. Então, porque o Cristo tem um amor à igreja e morreu por causa dessa igreja, há essa analogia de Cristo e a igreja como um casamento. É muito bonito isso. Por isso que Jesus diz, São Paulo diz na carta aos Efésios, né? No capítulo 5, versículo 25, São Paulo diz assim, maridos, amai as vossas esposas, não é de qualquer jeito, não. É como Cristo amou a igreja. Ele fala de que forma? Se entregou por ela, na cruz. O amor que São Paulo quer que o marido tenha para com a esposa também tenha para com o marido, é um amor de ir até a cruz, se for preciso. Que cruz é essa? Não é aquela cruz que o Cristo foi pregado, não. Nenhum de nós vai ser mais pregado naquela cruz. Não, mas é cruz diferente. São as cruzes da vida de casado, da educação dos filhos, da falta de dinheiro, da doença, das contrariedades. A cruz de cada dia. Né? Jesus não disse que quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. Todos nós, casados ou padres, temos a cruz de cada dia. Você tem que levantar cedo, vencer o sono, partir para o trabalho, trabalhar um dia inteiro, enfrentar muitas vezes um trânsito difícil. Quem mora em São Paulo, por exemplo, às vezes tem que pegar 2, 3 ônibus para trabalhar, para trazer o leite para os filhos, o pão para dentro de casa. É a cruz de cada dia. Se a gente faz isso por amor a Cristo, nós estamos vivendo o que São Paulo diz, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe, gente, muita gente pensa que o casamento é uma profissão, ou o casamento é uma curtição. Não é não. O casamento é uma missão. Missão.
Assim como o sacerdote tem uma missão árdua, o casado também tem. Qual é a missão do casado? Deus deu um mandamento para os casais, não é um conselho, um mandamento. Preste bem atenção nisso. Qual é o mandamento que Deus deu para o casal? Crescei e multiplicai. O casamento existe para que o casal cresça a dois, um faça o outro mais santo, e ele se multiplique. Tenham os filhos para a glória de Deus. Cada filho que nasce é glória a Deus. Por quê? Porque Santo Irineu disse que o homem é a glória de Deus. Sabe quando é que você dá mais glória a Deus na sua vida? Quando você gera um filho. Porque o homem é a glória de Deus. Ora, se o homem é a glória de Deus, como disse o Santo Irineu do século II, que mais belo nós podemos fazer do que gerar um filho e educar um filho para Deus, para viver a eternidade dele com Deus para sempre. Importante a gente pensar nisso. Por isso que existe a analogia do amor de Cristo para com a igreja, que Cristo já relacionava isso como um casamento, uma núpcias. Quantas vezes o Evangelho fala dessas núpcias do Cordeiro? É muito interessante.